Olá, eu sou a professora Ana Paula, mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva, PROFEI, pela UEPG. Eu sou uma mulher branca, cabelos cacheados compridos, eles estão soltos, na cor castanho escuro. Eu tenho os olhos castanhos escuros, uso óculos, estou usando uma blusa branca, manga curta, com babados e batom nude. Todos os slides dessa apresentação têm fundo verde claro e fonte na cor preta. Esse slide inicial tem um logo da jornada acima, no centro o título da pesquisa e no canto inferior esquerdo o nome das pesquisadoras. O nosso relato de pesquisa, ele é intitulado Educação Inclusiva e o Paradigma das Políticas Públicas Brasileiras. Foi realizado pelas professoras Ana Paula, Eliane Grisa e Edna Chimansky. Ele é dividido em dois momentos. Nesse primeiro momento, a gente vai abordar sobre a política de educação inclusiva no cenário brasileiro, o papel da escola, né? A política educacional ela vem avançando fortemente e ultimamente com foco na educação especial, né? A partir de movimentos sociais, de movimentos de entidades parceiras e filantrópicas, e com a promulgação das leis da Constituição Federal, da L de 88, da LDB 9394/96, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 2008, Decreto número 7.611 de 2011. E com essa promulgação dessas políticas, a educação ela tem como garantia um sistema educacional inclusivo que vai desde a educação infantil até o ensino superior. Com isso, a escola ela passa a ter uma função de incluir a todos de forma igualitária. E como fazer isso? Para isso, Guimarães e Nagatomi ressaltam que ela tem que fazer uma reestruturação de dimensões. Quais são essas dimensões pedagógicas, dimensões físicas, profissional e de acessibilidade, que atenda a todos nas suas singularidades e suas especificidades. No ano de 2011, a gente viu a Univesp TV ela gravou um programa intitulado Conversação e Educação Inclusiva, abordando o debate sobre a Política Nacional para a Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Estavam presentes pais, alunos, professores, diretores, entidades parceiras e conversaram e refletiram sobre a importância da educação inclusiva, desse avanço de atender a todos. E esse debate ele alertou para o sucesso da educação, ela depende da abertura da sociedade. A sociedade ela tem que promover os ajustes aos processos de desenvolvimento dessa inclusão. Mas como acontecer isso? Por um lado, está acontecendo. Né? O censo em 2022 ele traz os dados com o aumento das crianças com necessidades especiais na rede regular de ensino. Porém, por um outro lado, a gente tem a política de custo-benefício e estados mínimos, né? Em que a gente vê a maioria das escolas elas não estão preparadas a sua estrutura física e nem os professores pedagogicamente para receber esses alunos. Então, com isso, Plet e Glatt, elas reforçam que a política de educação inclusiva ela demanda a reorganização do cotidiano e a ressignificação da cultura escolar. Né? E como fazer isso? A gente tem que fazer isso a partir de uma rede de colaboração, em que o professor e o ensino colaborativo se movimentem para que atender a cada um, né, na sua singularidade. Mantoan ela reforça o seguinte, que o professor quando se vê a um novo, ele sente como se fosse uma ameaça, né? Levanta vários questionamentos, levanta várias barreiras, mas a gente tem que reconhecer que essas inovações educacionais, como a inclusão, ela abala realmente a identidade profissional, né? Mas a gente tem que ter a sensibilidade e o esforço de querer mudar e procurar isso. E de que forma a gente faz isso? Como ultrapassar essas barreiras, como quebrar as amarras, como compreender esses fatos. Né? Souza fala isso fortemente, que é a partir da formação continuada. Olhar para os modos como os professores enfrentam o desafio da educação inclusiva nos faz colocar em foco o trabalho dele no dia a dia, as demandas desse fazer, a posição dele, né, que ocupa em relação ao ensino. E que a formação continuada é uma estratégia, é algo que a gente tem que ter no dia a dia como missão do professor.
Nesse contexto, conhecer e compartilhar estratégias sobre ensino e aprendizagem torna-se cada vez mais. É o que reforça o coensino e o ensino colaborativo, por meio dos professores que atuam também na sala de recursos. Então, não só o atendimento acontecer na sala de recursos, mas que o professor do AEE, da sala de recursos, ele vá para a sala de aula e ajude o professor nesse processo de coensino e ensino colaborativo. Concluindo, nós vemos na nossa pesquisa que as políticas públicas brasileiras elas avançaram, sim, mas muito ainda se tem que se debater e se questionar. A formação continuada e as trocas de experiências acontecem, mas que o ensino colaborativo ele se apresenta como uma estratégia de inovação das práticas pedagógicas no espaço escolar. Olá, eu sou a professora Ana Paula da Silva. Trabalho na Rede Municipal de Educação de Umuarama, no Paraná. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando neste evento. Sou vista de ombros para cima. Sou mulher de 40 anos. Meu cabelo é liso, castanho escuro, com mechas claras. Meu olho também é castanho escuro. Estou usando uma blusa na cor vermelha e ao fundo há uma parede branca. Os slides que usarei estão com um fundo na cor branca e com letras na cor preta. Na parte inferior esquerda está a logo do evento e no canto inferior direito está a minha imagem. O relato de pesquisa em andamento que irei apresentar é intitulado A Gamificação como Ferramenta Metodológica para o Aprimoramento das Habilidades Linguísticas de Crianças Atípicas. Tem como autoras professora Ana Paula da Silva e professora doutora Rosineide Maria Batista Cirinho. O eixo que nos inscrevemos é o eixo 4, Práticas Inclusivas na Educação Básica e Ensino Superior. Introdução. A presente pesquisa trata-se de uma proposta de estudo em andamento de mestrado profissional de educação inclusiva, o PROFEI, que se refere à fragilidade das práticas pedagógicas da sala de aula no aspecto comunicação e interação pela criança com transtorno do espectro autista, TEA. Tem como problemática ponderar sobre estratégias pedagógicas que utilizam a gamificação como recurso metodológico para o desenvolvimento da comunicação e interação da criança com transtorno no espectro autista. Objetivo de pesquisa. Com o intuito de responder à problemática da pesquisa, tem-se como objetivo deste relato discorrer sobre as contribuições da gamificação no desenvolvimento das habilidades de crianças com TEA, que nem sempre é atendida, devido à heterogeneidade presente em sala de aula. Metodologia. A metodologia de pesquisa utilizada será a revisão integrativa de literatura. Destaca-se que na pesquisa de mestrado será realizada também a pesquisa de campo com o uso do experimento didático. Dessa forma, como apresentado no quadro 1 a seguir, foi realizada uma busca na plataforma de periódico CAPES, utilizando as palavras-chave inclusão, prática pedagógica, autismo e gamificação. Definiu-se como critérios de inclusão artigos, teses e dissertações publicados até 5 anos, entre 2019 a 2023, na área da educação inclusiva e gamificação. Como critérios de exclusão, foram considerados os itens que não atendem à busca de dados mencionados nos critérios de inclusão. Este é o quadro 1, intitulado Artigos, Dissertações e Teses Selecionadas. O quadro encontra-se dividido entre 4 colunas e 5 linhas, com os itens palavra-chave, ano de publicação, título e autor. Fundamentação teórica. Na organização da fundamentação teórica, buscou-se apresentar as definições dos termos utilizados na pesquisa, fruto dessa investigação.
com base em documentos e autores que tratam dos temas específicos, tais como transtorno do espectro autista, DCM-5-TR APA 2023, tecnologia assistiva, Galvão Filho 2009, teoria histórico-cultural, Vygotsky 1998 e 2001, gamificação, Alves Minho Diniz 2014. Resultados e discussões. Cardoso 2021 relaciona a aprendizagem da escrita e linguagem da criança com TEA a algo que seja prazeroso e destaca alguns recursos que podem ser utilizados de forma colaborativa para o processo da aprendizagem. Silva 2021 ressalta a importância da mediação como sendo fundamental para que haja uma relação de confiança entre professor e aluno, resultando em aprendizagem. Giraldi Pérez 2019 destacam que é preciso repensar em práticas pedagógicas mais envolventes que contextualizem com as vivências dos estudantes. Nesse sentido, Rabelo, Silva e Fontenelle, 2021, apresentam considerações acerca da gamificação, sendo esta uma ferramenta capaz de ampliar possibilidades de ensino e aprendizagem. Considerações finais. Por meio do estudo realizado até aqui, observa-se que a gamificação é uma metodologia ativa que de fato colabora para práticas mais engajadoras e contextualizadas, e com o desenvolvimento das habilidades linguísticas de crianças com TEA. A seguir, seguem as referências do estudo. Muito obrigada! Olá, eu me chamo Mário Henrique Dolce, sou loiro, tenho a pele clara, cabelos castanhos claros, tenho os olhos verdes e uso uma jaqueta jeans. Vou falar sobre o relato de experiência que escrevi chamado A Inserção de Alunos, Público-Alvo da Educação Especial em Sala Comum do âmbito escolar. A educação especial como modalidade de ensino, ela deve garantir a todos os seus alunos os direitos que lhes são intrínsecos. Direito de aprender, direito de conviver, direito de desenvolver todas as potencialidades, porque todos aprendem de acordo com o seu tempo. Nenhum direito do estudante deve ser preterido. No entanto, todos devem ser concretizados. Para isso, faz-se necessário desconstruir pensamentos retrógrados, preconceituosos, olhares cristalizados para o outro. É necessário que se invista na formação inicial e continuada dos professores para que cada vez eles ensinem levantando a bandeira do ensinar para a diversidade dentro da sala de aula. Esse relato de experiência, ele trata de uma professora de educação especial, mestranda da Universidade Federal de São Carlos do Fiscar, mestranda em educação especial, que acompanhou uma aluna com cegueira no 6º ano do ensino fundamental. Esse acompanhamento aconteceu via judicial. A professora contou que a contratação dela ocorreu porque a família da estudante entrou na justiça para que houvesse essa contratação e a criança tivesse direito, né, a adolescente tivesse direito a esse acompanhamento. O objetivo, portanto, desse relato de experiência é mostrar a inclusão dessa aluna com cegueira que estudava no 6º ano do ensino fundamental. E também falar das ações que potencializaram esse desenvolvimento integral da aprendiz e também como que se deu essa vivência dentro da sala comum. A metodologia do relato de experiência é de abordagem qualitativa e o procedimento metodológico é o estudo de caso. A docente acompanhou a aluna com cegueira na sala comum, realizando um trabalho colaborativo com a direção,
com a coordenação pedagógica e com a Secretaria de Educação. O instrumento de geração de dados foi uma entrevista semi-estruturada com roteiro prévio, aplicada a partir de uma conversa pelo WhatsApp, em virtude da necessidade do distanciamento social imposto pela pandemia do coronavírus. Resultados e discussões. Os dados analisados na entrevista foram gerados com foco na vivência entre a docente e a aluna na sala comum. A professora disse que receber alunos da educação especial é sempre uma rica oportunidade para se conhecer uma nova história e para trabalhar com as potencialidades daquele estudante. É um grande momento para você assumir a responsabilidade frente ao desafio da inclusão. Os resultados dessa entrevista corroboram com a ideia de que ainda faltam muitas ações e muitas mudanças de postura para fortalecer a educação especial no cenário escolar. Precisa-se evoluir bastante para se alcançar uma inclusão efetiva e respeitosa. É necessário trabalhar para romper com as barreiras que atravancam a inclusão. Nesse relato de experiência, a professora conta que uma das barreiras foi a arquitetônica, pois na escola onde a aluna com cegueira estudava não possuía adaptações físicas necessárias, como a implantação do piso tátil, placa de identificação nas portas com a escrita em braille. Se isso houvesse, haveria muito mais acesso da aluna a todos os espaços escolares. A gestão sempre foi acolhedora e dialógica, sempre apoiou o trabalho da professora e da educação especial. Para a docente, trabalhar com a educação especial é apostar nas potencialidades do outro, oportunizando melhores condições de aprendizagem e de acesso à educação. Esse é o relato de experiência, um pouco dessa vivência dessa professora no ensino fundamental. Olá, meu nome é Débora Thalita, eu sou professora mestre, formada pelo Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, um mestrado interdisciplinar da Universidade Federal do Maranhão, localizada em São Luís, no estado do Maranhão. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, ondulados, castanho claro, olhos escuros. Eu estou vestindo uma blusa verde escura e a parede atrás de mim, ela está na cor azul com listras brancas. A minha apresentação está num slide de fundo branco com letras pretas e no canto inferior direito está a logo do evento, o Primeiro de Pé. Bom, a pesquisa que eu venho apresentar para vocês, ela está sendo desenvolvida desde a graduação, sob a orientação da professora doutora Thelma Chaine, e este relato é um recorte dos levantamentos que nós temos feito durante esses anos de formação acadêmica. Apresento a vocês a invisibilidade do potencial superior e a inclusão social de pessoas com altas habilidades de superdotação. O levantamento que nós temos feito, das pesquisas mais recentes, revelam que em nosso território há boas propostas em relação à identificação desse público e o desenvolvimento do potencial cognitivo acima da média. No entanto, esses instrumentos e ações que estão sendo usados e realizados em nosso país têm se mostrado incipientes devido às grandes dificuldades em identificar, em desenvolver o potencial acima da média e em assegurar que esse público permaneça em nosso país. Para tal, nós questionamos como a falta de conhecimento acerca das altas habilidades de superdotação colabora para a formação de percepções equivocadas sobre esse público em específico, para a invisibilidade dessas pessoas e como tudo isso interfere no processo de inclusão das pessoas talentosas. Por isso, nós ambicionamos investigar as percepções acerca das altas habilidades de superdotação em um grupo de docentes em formação, formados em áreas diversas no ensino superior, matriculados em um mestrado interdisciplinar. E, a partir disso, analisar
como essas diferentes perspectivas refletem a ausência ou não de conhecimento sobre a temática e se isso colabora ou não para a invisibilidade e inclusão das pessoas talentosas. Por isso, nós desenvolvemos uma pesquisa exploratória descritiva com abordagem qualitativa. Essa pesquisa foi realizada com 20 profissionais de áreas variadas, entre 20 e 50 anos, como eu falei anteriormente, matriculados nesse mestrado interdisciplinar em uma instituição do estado do Maranhão. A pesquisa foi desenvolvida a partir de questionários via Google Forms e a análise dos dados coletados foi feita mediante uma leitura crítica, pontuando os aspectos de maior relevância. Os principais dados levantados: 95% dos nossos participantes possuem certo nível de conhecimento sobre a temática. No entanto, os mesmos classificam esse conhecimento como pouco ou insignificante. Mas há um ponto positivo: características como timidez, ansiedade, dificuldade de socialização foram também citadas como parte do perfil das pessoas com altas habilidades de superdotação, o que demonstra, já a quebra de alguns mitos como de autossuficiência e de não necessidade desse público. 45% dos participantes não reconhecem a necessidade das pessoas talentosas fazerem parte do público-alvo da educação especial. 35% pontua que somente em alguma se eles tiverem alguma deficiência, e mais da metade dos nossos participantes reconhece a necessidade própria de orientação especializada sobre a temática. A partir disso, nós podemos pontuar que essas percepções refletem certa fragilidade no que diz respeito à compreensão, às características e os direitos legais das pessoas com altas habilidades de superdotação. A partir desses dados, nós podemos dizer que há invisibilidade das pessoas superdotadas, e isso é justificado pela falta de formação básica na educação dos professores, falta treinamento e orientação, e isso é revelado em mais da metade dos participantes e nas suas falas. Não se respeita, então, a identidade, as necessidades e a visão de futuro das pessoas talentosas. Podemos também dizer que o processo de inclusão é mais lento, limitado e reducionista para esse público em específico, porque há inclusão na teoria, mas integração na prática. Sendo que a inclusão das pessoas com altas habilidades de superdotação começa pela identificação, onde essa pesquisa revela em que é o momento do processo onde há a primeira grande falha. Sem identificação, não há o atendimento educacional especializado e nem o desenvolvimento do potencial cognitivo superior. O que a pesquisa revela? Necessidade de oportunidades de aprendizagem, não apenas para as pessoas com altas habilidades de superdotação, mas para a comunidade que a cerca. E nesse ponto, nós destacamos os professores, que são os primeiros grandes responsáveis desses alunos no ambiente educacional. Essas são as referências que nós utilizamos nesta pesquisa e nós agradecemos essa oportunidade, tanto eu, Débora, quanto a professora Thelma Chaine. Marja Maria Faustino Schmidt, vista dos ombros para cima, mulher parda, cabelos pretos ondulados na altura dos ombros, olhos pretos, uso óculos com armação marrom, camiseta vermelha, atrás de mim tem uma parede de fundo rosa. Os slides utilizados na apresentação têm fundo branco, texto com letras pretas, logo da jornada no canto inferior direito, janela de vídeo com a minha imagem no canto superior esquerdo. Vou apresentar o relato de experiência, transição de alunos de inclusão do 5º para o 6º ano, reflexões acerca das práticas, tendo como coautora minha professora orientadora do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva, PROFEI, da Universidade Estadual do Paraná, campus Fafipar, a professora doutora Rosineide Maria Batista Cirino. Introdução. A seleção do tema surge da experiência da professora pesquisadora atuando na rede municipal de ensino de Paranaguá e na rede estadual do estado do Paraná, na disciplina de língua portuguesa. O contexto temporal é o pós-pandemia da Covid-19, onde os alunos em questão apresentavam lacunas de conhecimentos basilares para a continuidade dos estudos no 6º ano. Dentre esses alunos, também me deparo com os alunos de inclusão, que foram atendidos como os demais remotamente nos 2 anos de pandemia e isolamento social.
A pesquisa teve a intenção de elaborar práticas inclusivas, visando o acolhimento e maior interação dos alunos de inclusão no espaço de transição. A metodologia foi a pesquisa colaborativa com o objetivo de promover a reflexão sobre a prática docente desenvolvida pela professora e pesquisadora nas redes que atua. Segundo Carvalho Vitaliano, 2015, a pesquisa colaborativa é uma prática conjunta entre o pesquisador e o professor que busca o desenvolvimento profissional por meio da reflexão e problematização da sua formação e prática. Os dados relatados foram coletados em ações dinâmicas com o intuito de estabelecer o acolhimento, a escuta e o senso de pertencimento do aluno de inclusão. Fundamentação teórica. O período de transição é marcado por novidades, nova instituição de ensino, novos professores e novos colegas. Dentre as novidades, tem destaque o estabelecimento de vínculos afetivos para a construção do processo ensino-aprendizagem. Tal necessidade é acirrada quando se considera que as transformações biológicas da puberdade e as mudanças psicossociais associadas ao início da adolescência podem impactar nas habilidades cognitivas dos alunos e no seu processo de socialização no novo ambiente escolar e numa nova rotina. Azevedo, 2017. Ainda nessa linha, Prado 2022 assinala na sua pesquisa de mestrado que as crianças costumam relatar falta das relações afetivas vivenciadas na etapa dos anos iniciais. As práticas que se desenvolvem com foco no acolhimento favorecem a aproximação e construção de vínculos da professora com os alunos, em acordo com Freire, 1996, tornam-se relevantes. A estratégia utilizada foi a roda de conversa, visto que concordamos com a necessidade que os alunos de inclusão necessitam sentir-se pertencentes ao novo grupo. Por isso, levamos em conta que as crianças do 6º ano sentem falta da afetividade e da dimensão lúdica vivenciada em anos anteriores na escola e a escuta da sua voz diante de novos desafios impostos nessa etapa. Prado, 2022, página 35. Resultados das discussões. Na dinâmica inicial de roda de conversa, cada aluno sorteava perguntas formuladas pela professora e respondia, com o intuito que os alunos, principalmente os de inclusão, estreitassem suas conexões com os colegas e com a professora. A finalidade dessas perguntas eram apresentar focos de interesse dos alunos como música, heróis, animes, séries, matérias, livros, artistas, dentre outras. Na aula seguinte da dinâmica inicial dos alunos, foram estimulados a apresentar à turma seu tema de interesse. Os alunos poderiam revisar o registro da atividade através de desenho ou texto. Aqui buscamos deixar livre quanto à forma de expressão para sentir-se acolhidos e respeitados seus saberes. Permitiu compreender um modelo de escola que leve em conta o caráter heterogêneo dos sujeitos que a compõem, tendo a ser mais exitosa, visto que uma prática voltada para um conjunto homogêneo de alunos não alcança êxito. Silva, 2012, página 101. A experiência relatada foi bem sucedida, por um lado promoveu a interação entre os alunos e por outro lado evidenciou que nem todos os alunos estavam prontos a participarem espontaneamente. As atividades propostas contribuíram para que a professora pesquisadora conhecesse melhor seus alunos, construísse vínculos e adquirisse subsídios para nortear os encaminhamentos metodológicos para a motivação dos alunos com os conteúdos que foram desenvolvidos durante o ano letivo. Considerações finais. A construção de conexões afetivas, tão fundamental nesse momento de transição, também é essencial no processo de inclusão. A ação desenvolvida mostrou-se eficaz tanto para a professora quanto para os alunos, que, sentindo-se acolhidos e pertencentes ao novo grupo, continuam o processo de escolarização de forma exitosa. Portanto, refletir sobre o processo de transição de alunos de inclusão dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental perpassa as discussões baseadas em documentos legais, necessita uma profunda análise sobre o papel dos atores envolvidos nesse processo. Referências. Gratidão pela oportunidade. Olá, sou a professora Graziele, doutoranda em Educação pela Unesp de Marília. Sou vista dos ombros para cima. Sou branca, cabelos pretos soltos e olhos castanhos. Uso blusa preta, brincos marrons, óculos vermelho e aparelho dentário. Ao fundo há uma estante com livros. O trabalho aqui apresentado é intitulado Aquisição da Língua de Sinais por um aluno surdo e autista na Sala de Recursos Multifuncionais.
Esse estudo foi conduzido em uma sala de recursos de um centro de educação multidisciplinar localizado numa cidade do interior paulista. Esse centro conta com 6 salas de recurso e 7 salas de complementação pedagógica, atendendo aproximadamente 180 alunos. O participante é um aluno surdo e autista, inserido na segunda etapa da educação infantil, sem contato anterior com a língua de sinais, sem resíduo auditivo e com padrão de movimento repetitivo estereotipado. Com a chegada desse aluno, nós nos questionamos sobre como poderíamos iniciar a aquisição da língua de sinais para que a comunicação pudesse ser construída. Com isso, nós elaboramos um material composto por fichas separadas por campo semântico, que continham imagem do objeto, representação em libras e em língua portuguesa. As fichas contemplavam grupos de palavras como frutas, animais, cores, alfabeto em português, alfabeto em libras, os números e as quantidades até 10. As imagens coloridas foram retiradas da internet, impressas em meia folha de sulfite e plastificadas. Esse material também foi apresentado à família como volante, ou seja, ele ficaria dentro da bolsa escolar para ser utilizado em casa, na escola regular e na sala de recurso. Na sala de recurso, nós nos sentávamos à mesa e o aluno escolhia qual ficha ele gostaria de sinalizar. Depois disso, nós explorávamos as características físicas do objeto, como cor, posição, partes e o que mais pudesse ser relacionado. Em seguida, nós retirávamos outra ficha e assim seguíamos a sinalização. Quando aquele grupo semântico de palavra fosse terminado, a professora então sinalizava algumas características e o aluno deveria identificar de qual ficha ela estava falando. Nós também utilizamos jogos online e materiais com texturas diversas para relacionar o que havia sido trabalhado. Além do aluno, que recebia 2 atendimentos semanais, a mãe também era atendida uma vez na semana durante um semestre para que pudesse ser orientado quanto à língua de sinais e quanto à utilização do material em casa. A professora da sala regular também foi orientada sobre a utilização do material para facilitar a comunicação e criar um vínculo afetivo. Nós também sinalizamos os espaços escolares com imagem do aluno, como banheiro, bebedouro, cantina, refeitório e os outros espaços da escola. Assim, nós tínhamos como intenção que o aluno pudesse indicar nesse primeiro momento quando ele quisesse utilizar um outro ambiente da escola, já que a comunicação era primitiva, feita somente por apontamentos. A ficha era mostrada, nós indicávamos o que ela representava. Por exemplo, a ficha de água. Nós fomos até o bebedor, molhamos a nossa mão, fizemos o sinal de água, o aluno fez o sinal e isso aconteceu diversas vezes até que ele pudesse entender e sinalizar por si só que ele gostaria de água. Assim também foi feito com as frutas, com os animais, com as cores, com as letras. E quando nós conseguimos estabelecer uma quantidade satisfatória de vocabulário e de informação, nós iniciamos o processo de escrita, que nesse momento se resumia ao pareamento de letras ou a cópia. Contudo, nós tivemos que percorrer um longo caminho, porque nós identificamos uma hipersensibilidade tátil, então isso dificultava o uso de lápis, de giz de cera para escrever. Com a exploração das texturas, nós conseguimos, então, trazer o lápis de escrever para o uso diário e isso facilitou o processo de escrita. Nos atendimentos, nós notamos a evolução linguística do aluno quando ele começou a se posicionar nos diálogos, a expor suas vontades, a questionar ações e a interagir mais, do mesmo modo que ele buscava referência do material para usar em outros temas. O uso constante do material possibilitou uma modificação de comportamento e de aprendizagem. Entretanto, nós sentimos falta de pares coetâneos, de outros estudantes da mesma idade, para que pudesse haver uma troca, né? Isso facilitaria a aquisição e a elaboração dos contextos, já que isso faz parte do desenvolvimento. Nós pretendemos, com este estudo, ampliar as possibilidades de aprendizagem do aluno surdo, ilustrando como a utilização desse material ou de materiais de fácil acesso podem ajudar para que a aprendizagem ocorra de forma satisfatória. Qualquer professor, responsável ou interessado pode oferecer materiais como esse para possibilitar que a língua de sinais atinja um maior número de pessoas.